no Flamengo, vai atualizar pra gente informações aqui do campeão brasileiro, campeão estadual, campeão da América. Que moral tá o Flamengo em 2020, hein, Amêndola? E tem gente chegando, né? Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Exatamente isso, Calheiros. Um bom dia para você, para toda a galera aí que está no estúdio, para o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Fox. Nossa equipe nas ruas desde manhã, porque o Pedro, ele desembarcou hoje, logo no iniciozinho da manhã, lá no aeroporto do Galeão. Demorou um pouquinho para passar ali pelo saguão, foi quase 1 hora de espera depois dele já ter desembarcado, mas ele conversou com a imprensa, falou rapidamente, foram apenas 2 respostas que ele deu. A primeira delas falando sobre essa expectativa, disse que ainda não tem nada assinado, que ainda é melhor esperar um pouquinho mais, mas já falou sobre a ansiedade de voltar a vestir a camisa do Flamengo. É bom te lembrar, o Pedro, ele já passou pelas categorias de base do Flamengo, mas aí ele foi dispensado, e depois ele falou sobre voltar a jogar no Maracanã, mas agora uma sensação diferente, porque ele vestia a camisa do Fluminense, então contra o Flamengo ele era um pouco hostilizado pela torcida rubro-negra, mas agora certamente a história será outra. Tinha cerca de 10 torcedores, incluindo o cultural Chapolin, estava lá, criou música para o Pedro e tudo mais, abraçou, criou uma nova plaquinha também para o Pedro. Então ele chega aí nos braços da galera, o atacante Pedro, novo reforço do Flamengo. E depois de lá ele foi para casa, nesse momento ele está em casa. Mais tarde ele vem aqui para o Ninho do Urubu e aqui ele já começa a conhecer o CT e já inicia a bateria de exames médicos. A expectativa do anúncio a gente ainda não tem, é muito provável que só para o final deste mês, até porque ainda tem muita coisa para resolver, como ele mesmo disse, ainda tem a questão de assinatura do contrato. Sobre o Gabigol, o Flamengo segue em tratativas com a Inter de Milão, já que com o atleta já está tudo certo, para quem sabe na próxima semana anunciar a permanência ou não do Gabriel aqui no Ninho do Urubu para a temporada de 2020. Sobre o Bruno Henrique, renovação de contrato, o Flamengo também segue em conversas e já estão bem adiantadas. A expectativa também é que na próxima semana esse anúncio seja feito. Verdade seja dita, Calheiros, a semana que vem os torcedores depositam muita confiança por conta de todos esses anúncios, do Pedro, do Thiago Maia, o Thiago Maia que deve chegar ao Rio de Janeiro no próximo domingo, e também ainda o Michael que já está treinando aqui no CT do Ninho do Urubu, mas é outro jogador que ainda não foi anunciado. Então a torcida vive essa expectativa, principalmente nas redes sociais, vem pedindo aí para o anúncio oficial acontecer, mas isso ainda não aconteceu. O Marcos Braz, inclusive ontem, na festa de abertura do Campeonato Carioca, falou que tem que ter muita calma, muita tranquilidade. O caso do Michael já está tudo certo, só resta mesmo o anúncio, mas os outros atletas têm que ter calma. Inclusive, numa pergunta do nosso repórter Flávio Nick, ele falou que o Flamengo não é faroeste, então precisa ir com calma, um passo de cada vez, sem muita pressa, para o Flamengo montar um time forte e, quem sabe, tão vitorioso como foi o de 2019, agora em 2020. O Flamengo que treinou hoje na parte da manhã, está treinando ainda na parte interna aqui do Ninho do Urubu, mas hoje o treinamento totalmente fechado para a imprensa, sem janela, sem entrevista coletiva. Última atividade antes da estreia do Rubro Negro no Campeonato Carioca, que acontece amanhã, sábado, contra o Macaé no estádio do Maracanã. E o técnico Maurício Souza, que estará à beira de campo, ele faz um certo mistério, mas já tem uma base da equipe, incluindo alguns jogadores que tiveram algumas oportunidades em 2019, caso do goleiro Gabriel Batista, o lateral direito João Lucas, o meia Vinícius Souza e os atacantes Lucas Silva e Vitor Gabriel, algumas figuras um pouco mais conhecidas desse time do Flamengo que vai a campo amanhã, e a tendência é que fique pelo menos nesse início de Taça Guanabara, até porque os principais jogadores, apenas no próximo dia 22, eles se apresentam aqui para treinamento, viu, Calheiros? Legal. Semana que vem, né, Flávio? Semana que vem já os titulares retornando aí às atividades, se apresentando para a temporada 2020. Flávio Amêndola, de plantão hoje no CT Ninho do Urubu, vai trazer outras informações ao longo da nossa programação daqui a pouquinho no Central Fox, primeira edição. Valeu, Amêndola. E olha, os dois novos reforços rubro-negros, eles foram ontem a essa festa de lançamento que falou o Flávio Amêndola, lançamento do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro 2020. E eles falaram, na chegada à festa, falaram sobre, inclusive, possibilidade de estreias nos próximos jogos do Flamengo na competição. Olha só. A gente está se preparando, se recondicionando novamente depois de umas férias. Então, acredito que, não sei ainda se ainda jogo, mas vou me condicionar e me preparar o mais rápido possível para que o mais rápido eu esteja à disposição. Eu sempre joguei no futebol paulista,
não acompanhava muito o futebol carioca, mas a gente sabe que é um campeonato muito disputado, muito forte e que a gente vai se preparar cada vez mais para buscar mais um título para o Flamengo. Você vê no Campeonato Carioca oportunidade até para você ganhar mais espaço, brigar por posição, já que os titulares voltam depois? Cara, eu não estou muito preocupado com isso, eu estou preocupado em demonstrar o meu trabalho diariamente, passar confiança para o nosso treinador e eu tenho certeza que a hora certa que ele me dá a oportunidade, eu vou me preparar cada vez mais para que ele possa confiar no meu trabalho e fortalecer cada vez mais o grupo do Flamengo. A gente tem aqui, ó, o Mercadão do Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai falar, hein? Sobre esse ajuste do elenco do Flamengo, saídas e chegadas. Tem até o Uribe aí, a gente lembrou até do Uribe, Eugênio Leão. Olha, não deixa de ser uma vantagem para esses dois aí, Pedro Rocha e Gustavo Henrique. Uma vantagem que eu digo em briga, disputa por posições no time titular, porque certamente daqui a pouquinho eles vão estar sendo utilizados no estadual, antes daqueles jogadores titulares do ano passado. É uma vantagem. Mas é esse o planejamento? Físico. Não vai mesclar? Eu tenho informação que daqui a pouquinho vai começar aos poucos eles vão começando a introduzir esses jogadores que se apresentaram na segunda-feira. Teoricamente aí eles vão ter oportunidade de mostrar o futebol deles. Mas eu concordo com o que disse ali o Gustavo Henrique. Não é o foco usar esses jogos, eventualmente, para que eles ganhem posição. A gente tem que ganhar posição no dia a dia, nas grandes competições que o Flamengo tem pela frente, ali jogando de fato, né, nos treinos, mostrando serem superiores aos que hoje são titulares. Eles chegam para buscar o espaço. É claro que a vitrine, quando ele começa a jogar antes dos outros, ela é interessante. Mas não é isso que vai decidir lá na frente quem vai ser titular e reserva.